Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, e suplicamos para que nesta manhã o Senhor fale conosco. Pedimos para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que possamos compreender os segredos, Senhor, desta mensagem, o qual o Senhor, através do seu servo, o apóstolo Pedro, escreveu para estas igrejas que passavam por tantas dificuldades. Hoje, 2000 anos depois, a tua igreja ainda, Senhor, continua sofrendo e passando por desafios, muitas vezes até mesmo semelhantes a esses irmãos daquelas regiões. Por isso, Senhor, nós pedimos para que o seu Espírito fale conosco nesta manhã através dessa mensagem. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, o apóstolo Pedro aqui, especificamente, ele escreve para irmãos, famílias, irmãs que estavam passando por apuros. Irmãos que haviam se convertido, pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, mas estavam agora, por uma série de razões, espalhadas por regiões estrangeiras. Nessas regiões, esses irmãos estavam passando por problemas sociais, problemas comuns, e sofrendo uma rejeição social, que causava com que muitos deles não tivessem nem mesmo mais como trabalhar. E no primeiro século, trabalhar, ou melhor, não trabalhar, significava não ter alimento. E não ter alimento significava que essas pessoas, esses irmãos, veriam a sua família passar fome. Esses irmãos aqui estavam sofrendo, estavam passando por essas diversas dificuldades aqui em vários aspectos, perseguições, fome, uma série de coisas. E o apóstolo Pedro, então, escreve essa carta para que essas pessoas tivessem esperança, mesmo vivendo em um mundo hostil. O mundo continua o mesmo. O mundo continua sendo hostil a nós cristãos. Mas especificamente aqui o apóstolo então escreve para que estes irmãos e irmãs permanecessem firmes. Esse é o tema da carta. Permaneçam firmes. Continuem caminhando. O Senhor continua com vocês. Então a pergunta desta manhã é: como nós cristãos podemos encontrar segurança vivendo neste mundo de hostilidade? Neste mundo que simplesmente nos odeia. Como fazer isso? Então o apóstolo Pedro aqui nos ensinará que não apenas nós vamos passar por isso, mas que uma vez que somos cristãos, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, ela precisa ser lapidada pelo Evangelho, ela precisa ser lapidada pela mesma cosmovisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos falar como Jesus falava, nós precisamos viver como Jesus vivia, expressar os mesmos sentimentos que o nosso Senhor Jesus expressava e obedecer tudo aquilo que Ele exige que venhamos obedecer. Isso que Ele exige de cada um de nós, e isso inclui sofrimento. É por isso que ele escreveu esta carta. Então o apóstolo Pedro aqui nesses 2 primeiros versos, ele está falando nada mais, nada menos do que salvação. Esse é o tema aqui. A salvação dos eleitos. A salvação daqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. Então observe que esses irmãos haviam se convertido ao Evangelho, a Cristo, mas agora aparentemente o que eles estavam recebendo em troca disso é luta, perseguição, sofrimento, e o que vinha na cabeça deles certamente é o que vem muitas vezes ao nosso coração quando nós estamos passando por essas aflições, isto é injusto. Isso é injusto. Agora que eu estou pregando o Evangelho, estou lutando contra os meus pecados, fui alcançado por este Espírito que abriu esse coração morto,
a resposta de Deus é luta, aflição? Não, isso não é justo. Onde está Deus nesse momento de injustiça? Então, o que nós vamos ver aqui é que, uma vez que nós somos crentes, a nossa visão de mundo agora é lapidada por Cristo. Ela é lapidada pela mesma visão que o nosso Deus Todo-Poderoso enxerga toda a sua criação. E isso inclui até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo. Como grande exemplo, observe em Atos capítulo 2, no verso 23, que diz: sendo este entregue. Quem foi entregue? Senhor Jesus. Por quem? Pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então Deus entrega o seu Filho, crucificando-o por mãos de iníquos. Então ele é morto por quem? Pelos maus, ao qual Deus o ressuscitou. Então Deus entrega o seu Filho ao sofrimento, mas quem faz a maldade são os homens. Então, o próprio Deus coloca o seu Filho para sofrer, e nós conhecemos toda esta história. Então, ele é o nosso exemplo máximo de cristianismo. É óbvio que nós não sofreremos como Cristo no mesmo sentido de expiação. Entretanto, este é o modelo que nós cristãos seguimos. Então, ambas são as verdades. Deus coloca o sofrimento diante de nós, mas ao mesmo tempo nós temos os maus sendo punidos. Deus entrega o seu Filho, entretanto os maus cometem maldades. Perdão a redundância. Então acontece isso na nossa vida também. O Senhor nos conduz muitas vezes a este caminho de sofrimento, mas os maus continuam fazendo maldades e injustiças para cada um de nós. Então, diante deste cenário, como nós vamos encontrar segurança de que Deus está conosco neste momento de aflição, vivendo neste mundo hostil? Essa era a pergunta que esses irmãos estavam fazendo. Então o apóstolo Pedro nos fornecerá aqui alguns motivos para nós termos essa certeza, essa segurança. E a primeira delas, é o primeiro ponto do nosso texto aqui: você está seguro porque está escrito na palavra de Deus. Tenha segurança porque está escrito na palavra de Deus. E Pedro começa então dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Não foi escrito por qualquer um, não é uma carta apócrifa, não é a carta de um historiador, é a carta de um apóstolo. Essa era a garantia que estes irmãos que estavam sofrendo em outras regiões tinham. Então, o que é um apóstolo? Quem eram estes homens? Hoje, certamente, nós temos uma confusão dentro da igreja, porque nós não sabemos mais quem eram estes homens. Porque hoje nós temos apóstolos aí andando nas ruas, paipóstolos e tantas outras nomenclaturas que fazem com que a igreja entre numa confusão sem fim. Então, o que eram estes homens? Quem eram estes homens? Então, a primeira coisa aqui que nós precisamos saber sobre esses apóstolos é que estes homens aqui colocaram o fundamento da igreja. Estes homens foram escolhidos por Deus para colocar ali, fazer o alicerce desta igreja. E é o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, 20. A igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos. O fundamento foi colocado por eles. Então observe aqui que se nós afirmarmos que em nossos dias nós precisamos de apóstolos, nós temos apóstolos, e a conclusão lógica aqui é que nós precisamos de um novo fundamento. Que não foi suficiente o fundamento que foi colocado pelos apóstolos no primeiro século. A igreja já colocou ali, já tem o seu fundamento, porque foi colocado por estes homens que Deus escolheu. Em segundo lugar, estes homens aqui, eles foram testemunhas oculares da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não eram qualquer um, eram homens que viram o Senhor Jesus Cristo
ressurreto. Então observe que quando após Judas se suicidar, eles precisavam escolher um novo apóstolo. Nós sabemos, Matias foi escolhido para seguir ali a sucessão apostólica depois que Judas se suicidou. Mas não eram qualquer pessoa. Não foi qualquer pessoa escolhida. Existiam critérios para esta escolha. E nós vemos isso lá em Atos, no capítulo 1, verso 21, 23, que diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, estes homens precisavam ter andado com os apóstolos no momento em que Jesus estava caminhando sobre a terra. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torna testemunha conosco da ressurreição. Então, era alguém que precisava caminhar com o Senhor Jesus, com os apóstolos, no período que Jesus estava caminhando, e depois ter visto, assim como os outros apóstolos, Jesus ter sido o assunto aos céus. Esse se tornaria um apóstolo. Paulo afirma também em 1 Coríntios 9:1, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, ele viu Jesus ressurreto. Isso era uma credencial de um apóstolo. Então eu acho muito difícil esses apóstolos dos nossos dias terem visto Jesus. Eu acho que não viram. Mas eles podem alegar: ah, não, mas foi uma visão espiritual, Jesus apareceu. Ok. Mas eu acho muito difícil esses apóstolos dos dias de hoje terem andado com os 12 apóstolos. Até porque eu acho que ninguém consegue viver dos 2020 anos. Precisariam ter 2020 anos esses homens. Em terceiro lugar, os apóstolos eram comissários autorizados por Cristo. Então a palavra apóstolo significa enviado. Então estes homens aqui eram enviados. Nós temos essa palavra sendo aparecendo no Novo Testamento para outras pessoas, mas especificamente estes 12 foram separados para colocar os fundamentos da igreja e receberam dons especiais. Eles efetuavam esses sinais extraordinários. Observe o que diz em Mateus capítulo 10, no verso 1. Jesus dizendo: tendo convocado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsá-los e curar todo tipo de doença e todo tipo de enfermidades. Então, estes homens aqui foram capacitados, autorizados e comissionados pelo próprio Cristo. Em quarto lugar, nós temos esses apóstolos aqui, os únicos que detinham a autoridade sobre a confecção do Novo Testamento. Estes homens aqui, ou eles escreveram um Novo Testamento, ou aqueles que escreveram um Novo Testamento estavam sob a autoridade destes apóstolos. Por exemplo, Lucas e Marcos. Então, eles detinham esta autoridade nas suas mãos. Nós observamos isso mais em 2 Pedro, quando Pedro fala sobre os santos profetas do Antigo Testamento. Então, eles tinham a autoridade para interpretar o Antigo Testamento, assim como agora colocavam um Novo Testamento em pé de igualdade com o Novo Testamento. Antigo e Novo, quando o apóstolo Pedro fala que Paulo escrevia, ou melhor, primeiro dizendo que essas pessoas estavam distorcendo as Escrituras, e que Paulo estava confeccionando as Escrituras do Novo Testamento. Então, qual é a garantia da autoridade desses apóstolos? Eles detinham a autenticação através dos sinais e prodígios. Eles tinham essa autoridade porque eles executavam esses sinais. E nós vemos isso lá em Atos 2, no 42 e 43. Essas credenciais dos apóstolos, que diziam lá como viviam esses primeiros convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos 5,12 também repete isso. Mas a pergunta é, o que isso tem a ver com o sofrimento desses irmãos? O que isso tem a ver sobre o sofrimento desses crentes que vivem em um mundo hostil? Tem tudo a ver, porque quando nós observamos isso,
O apóstolo escrevendo, dizendo: olha, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, e eu estou escrevendo uma carta para você que está em sofrimento. Isso significa que nós recebemos uma carta de amor do próprio Senhor Jesus Cristo, para nos confortar na hora da dor e do sofrimento. Não foi escrito por ninguém menos do que um apóstolo credenciado por Cristo. Vocês estão passando por lutas, sofrimentos, dor, e eu, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, vos escrevo: permaneçam firmes. Fiquem firmes. Então o que nós vemos aqui é que esses irmãos que estavam espalhados, segundo o verso 1 ainda, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, estavam vivendo em um mundo extremamente hostil, e o seu coração, os seus pensamentos, os seus sentimentos estavam sujeitos agora a esta cultura de diversos lugares, assim como nós também estamos. Passamos por lutas, assim como eles. Sofremos, assim como eles. Somos atingidos por esta cultura caída, assim como eles. E o próprio Senhor, pela mão do apóstolo Pedro, escreve essa carta de amor para nos dizer nesta manhã: permaneça firme. Mesmo que doa, mesmo que você gema, permaneça firme. Então, eu acho que não há um trecho da Escritura mais propício para cada um de nós aqui nesta manhã, nós, como pessoas que vivem fora da nossa pátria mãe, que passamos aqui muitas vezes dificuldades que ninguém tem ideia, porque parece tudo fácil para nós que estamos fora de casa, quando as pessoas olham de fora, mas cada um de vocês sabe aonde o calo aperta. Vocês sabem o sofrimento que vocês passam durante toda a semana, até encontrar o refrigério aqui na palavra de Deus. Então esta carta é para você. É para você que está fora de casa. É para você que está na dispersão, longe do seu país. E continua gemendo assim como esses irmãos do primeiro século sofriam. Então essa carta aqui, ou melhor, esses dois primeiros versos, eles vão contrastar aqui o verdadeiro comportamento de um crente com o comportamento de uma pessoa mundana. Ele vai dizer que nós, crentes, nós precisamos agir como forasteiros. Então, o que um forasteiro faz? O que nós fazemos aqui, neste país, longe da nossa casa? Nós fazemos parte dessa cultura, nós comemoramos as mesmas festas, nós obedecemos às leis, mas isso não significa que esta é a nossa última morada. Nós amamos esse país. Nós tentamos viver da forma mais digna e honesta nesse país. Mas isso não significa que esta é a nossa última morada. Nós continuamos forasteiros aqui nesse país também. A segunda coisa aqui, a segunda parte do nosso texto, vai nos dizer que para vivermos seguros neste mundo hostil, nós devemos entender e crer que nós estamos seguros porque Deus nos escolheu. Parece que é um eco aqui, lá de Malaquias, quando o povo começa a reclamar, dizendo: Senhor, o Senhor não nos ama. Aonde o Senhor nos ama? E o Senhor responde ao seu povo: eu te amo porque eu te escolhi. Você foi escolhido por mim. Mesmo que vocês hoje, com esses olhos humanos, que enxergam muito pouco, e ainda de forma embaçada, vocês percebam quão grande é o meu amor por cada um de vocês, que mesmo neste breve tempo que vocês estão vivendo, vocês sofram momentaneamente, vocês precisam ter essa verdade no coração gravada, que eu vos escolhi antes da fundação do mundo. Mesmo que você esteja fora da sua casa, passando por isso, lembre-se que eu te amei. Então observe que aqui nós vamos entrar
num terreno aqui que é arenoso para muita gente. Observe que Deus, em um mar, em um oceano sem fim, de pessoas que odeiam a Deus, pessoas que mereciam ir direto para o inferno, Deus, por causa do seu grande amor, da sua misericórdia, ele resolve, de acordo com o beneplácito da sua vontade, escolher um grupo para que seja salvo. Antes da fundação do mundo. Então Pedro diz aqui, você precisa estar feliz e seguro, porque você é um eleito de Deus. Quando nós falamos sobre a salvação, nós observamos aqui que do início ao fim, Deus é o responsável por essa salvação. Ele exclusivamente é responsável por essa salvação. Deus, ele, por causa desse amor, por causa da sua graça, por causa dos seus decretos eternos, por causa da sua vontade, ele resolve soberanamente escolher os seus filhos para a sua própria glória. Então, em Efésios capítulo 1, verso 4 ao 5, diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Em 2 Tessalonicenses 2,13 diz, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então a palavra de Deus aqui aponta a salvação, mostrando de forma extremamente clara que esta salvação, ela não está condicionada à escolha das pessoas. Ela não está condicionada a você mesmo, mas Deus soberanamente te chamando. Deus soberanamente te escolhendo antes da fundação do mundo. E é o que nós vemos em Romanos 9, do 11 ao 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Deus soberanamente te chamando. Então nós temos aqui a palavra de Deus nos mostrando que Deus, antes da fundação do mundo, ele já resolveu te escolher, te eleger. E hoje, no futuro, no nosso presente, mesmo nas aflições, mesmo na dor, mesmo sofrendo, Pedro deseja que saibamos que nós precisamos resistir, nós precisamos estar seguros, porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E isso inclui a dispersão. Isso inclui os lugares onde essas pessoas estavam. Isso inclui os sofrimentos que essas pessoas passariam longe de casa. Ele te escolheu. Em João 6,65 diz, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém pode ir ao nosso Senhor se o nosso Deus, Pai, não o chamar primeiro. Mas nós podemos dizer, Celso, mas pelo menos com a fé eu entro nesse negócio. Eu preciso cooperar com a salvação de Deus. Eu sei que eu tenho fé. Eu creio. Eu creio em Deus. Bom, Efésios capítulo 2, no verso 8, vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para nos tornar mais miseráveis ainda, nem mesmo a fé procede de nós mesmos. Nem mesmo a fé. O Senhor precisa nos resgatar, abrir o nosso coração, nos resgatar, nos eleger de uma humanidade, de um mar de pessoas que estava correndo para o inferno, abrir o nosso coração para que nós, depois de cegos, Ele abrir os nossos olhos e nós falarmos, eu creio no Senhor. E então essa salvação se aplicar em nós. Então, em última análise aqui, se você não acredita na doutrina da eleição,
você nunca entenderá quão grande é o amor que esse Deus tem por você. Você será salvo. Você pode ser salvo sem entender a doutrina da eleição, mas você nunca conseguirá entender o quão grande é este amor, que pega pessoas como eu e você, que não tinham absolutamente nada a oferecer, e mesmo assim decidir, por causa da misericórdia dele, fazer viver com ele para todo sempre. As pessoas então dizem, nossa, isso é injusto. Quando Deus condenar os ímpios, estas pessoas receberão o que é justo. Os eleitos, eles não recebem justiça. Os eleitos recebem misericórdia. Eles recebem misericórdia de Deus. E ninguém aqui recebe injustiça. Tanto aqueles que são condenados recebem justiça. E os que são eleitos recebem misericórdia. Então Deus abre o coração. Nós temos uma série de textos que falam sobre isso. Lídia tendo seu coração aberto. Pessoas aqui em Atos 13, 48 sendo designadas aqui para a salvação eterna. Então Pedro está tratando aqui sobre a salvação do seu povo. Sobre a segurança que nós precisamos ter, sabendo que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E como ter essa segurança? Primeiro nós vimos aqui porque está escrito na palavra de Deus. Em segundo lugar nós vimos que nós precisamos ter essa certeza porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. No verso 2 diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então observe aqui, povo eleito. A palavra de Deus, ela mostra do início ao fim que há uma predestinação descrita nas páginas das Escrituras. Antes de nós entrarmos aqui no segundo verso, deixa eu tentar explicar aqui o que a palavra de Deus fala sobre isso. Então a primeira coisa que nós precisamos saber sobre a eleição é que esta doutrina é uma doutrina bíblica. Ela não é uma doutrina que foi inventada por um grupo seleto de reformadores. Calvino é o inventor da doutrina da eleição, da predestinação. Não, essa é uma doutrina bíblica. A palavra de Deus está saturada de versículos e mais versículos que falam sobre essa eleição. Então, se você tiver uma caneta, anote o que a palavra de Deus diz. Israel, ela foi escolhida. Deuteronômio capítulo 7, no verso 6. O Senhor, seu Deus, o escolheu. Fez o quê? O escolheu para ser o seu povo e a sua própria glória, a sua própria posse. Jesus, o nosso Senhor, foi escolhido. Isaías 42, 1. Eis que o meu servo que sustenho, o meu eleito, em que a minha alma se compraz. A igreja de Deus foi escolhida, 1 Pedro 5,13, aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente o meu filho Marcos. Os anjos foram eleitos, 1 Pedro 5,13, 1 Timóteo 5,21, conjuro-te diante de Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos, que sem prevenção guardas estas coisas. Os cristãos foram eleitos individualmente, eles foram escolhidos. João 15,16, não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi vós outros. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Mateus 22,14, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Romanos 9,8, para que o propósito de Deus segundo a eleição prevalecesse. Romanos 11,5, assim, pois também como o tempo presente sobrevive um remanescente, segundo a escolha divina da graça. Colossenses capítulo 3, 12. Revesti-vos vós como eleitos de Deus, santos e amados em ternos afetos de misericórdia. Tito 1:1, a fé dos eleitos de Deus. 2 Timóteo 2:10, suporto tudo por causa dos eleitos. Apocalipse também fala, 2 Tessalonicenses 12:13, porque vos escolheu desde o princípio para a salvação, e tem muitos outros. Uma chuva,
de versículos que mostra que a eleição é uma doutrina bíblica, não pertence a calvinistas, não pertence a reformados, não pertence à doutrina da igreja reformada holandesa. Essa é uma doutrina bíblica. É uma doutrina aparentemente aqui paulina, petrina e tantas outras passagens aqui. A palavra de Deus ela é muito clara, mas logo o que nós vemos são pessoas agora que rejeitam essa doutrina e diz: não, isso não é justo. Não é justo a doutrina da eleição. Romanos 9,14 diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então não interessa se você acha justo ou não. O que interessa é que a palavra de Deus nos mostra que há uma doutrina da eleição recheada em toda a Escritura. A outra pergunta que muitos arminianos fazem é: bom, se há uma eleição, se há uma predestinação, por que devemos então evangelizar? A palavra de Deus ela é muito simples. Spurgeon falando sobre isso, ele diz: não é da sua conta. Simples, não? Não é da sua conta. Você prega a toda criatura por todos os meios. E ele também disse: se os eleitos tivessem uma faixa amarela nas costas, eu gastaria o meu tempo puxando as camisetas. Mas como eles não têm, eu prego o evangelho a todos os homens, e aqueles que são eleitos responderão. Isso coloca o coração no evangelismo. Então por que nós pregamos? Porque este foi o meio ao qual Deus escolheu para que seus eleitos sejam salvos. É simples, é claro na Escritura. Então este é o meio, a loucura da pregação. Prega para todas as pessoas, mas somente aqueles que são eleitos responderão. Somente aqueles responderão. Outra coisa que nós precisamos saber sobre a eleição é que a doutrina da eleição, ela não é uma doutrina que está solta, pipocando ali dentro da Escritura. É uma doutrina que anda simultaneamente conectada com a doutrina da depravação total dos homens. A palavra de Deus diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em decorrência da queda que ocorreu em Gênesis 3. Então os homens eles estão mortos, eles estão cegos. Então muita gente diz que pregar para o mundo, pregar para estes não eleitos, é como se nós pregássemos num grande cemitério. Pessoas mortas que odeiam a Deus. Pessoas cegas que estão caminhando em direção a um abismo. E nós ali como loucos gritando: abre esse coração, olha para Cristo, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Mas as pessoas continuam duras. E aqui nós vemos a necessidade de Deus rasgar o coração desta pessoa. Restaurar o coração dessa pessoa. Para que ela possa crer e viver as verdades espirituais. É necessário que essas pessoas tenham o seu coração rasgado. Mas nós acabamos dizendo lá no finalzinho que: mas eu escolhi. Eu escolhi Deus. Bom, você escolheu Deus porque primeiramente Ele te regenerou. Então o que vem primeiro? A fé ou a regeneração? Primeiro vem a regeneração de Deus, que nos capacita agora, e esta fé é imputada em nosso coração para que possamos crer. Mas primeiro Ele resgata, Ele dá vida a este coração morto. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. E Ele agora rasga o nosso coração e dá vida a estes zumbis que andam caminhando lá fora, que mereciam o inferno. E Ele então coloca esta fé em nosso coração. E esse coração recebe vida. Então nós temos na história muitos teólogos que
não abrem mão disso. Ele diz, não, mas existe, que resta alguma coisa. Eu sou um zumbi, eu sou como aquele morto-vivo, o morto muito louco, lá daquele filme lá da década de, sei lá, dos anos 2000, que tem essa condição de estender a mão. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui já foi em um velório, e quando olha aquele caixão e vê aquele corpo frio estendido naquele caixão, ele tem a certeza absoluta que aquele morto, ele não tem condição alguma de levantar a sua mão e dizer, me tira daqui. Ele está incapacitado porque a vida já partiu daquele corpo gelado. É este o desenho do ser humano. Um corpo sem vida, ao qual é revivificado pelo Senhor através do seu Espírito. O nosso coração é regenerado, a vida é imputada, e aquele interruptor quebrado é restaurado para que possamos levantar o braço e dizer, eu creio. Eu creio. Então essas verdades se aplicam em todos nós. Outra coisa que nós precisamos saber sobre a eleição é que ela é uma doutrina encorajadora. Em Efésios capítulo 1, 4 diz que, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Então agora Deus, ele nos chama, nos dá vida e nos coloca a caminhar num mundo para que nós sejamos agora santificados por ele continuamente e que sejamos irrepreensíveis. Então nos encoraja a continuar caminhando em santidade. Além disso, a eleição é que ela produz segurança espiritual. Então aquele medo de perder a salvação, ela é jogada para fora. Porque o trabalho foi dele, nos escolhendo. O trabalho foi dele enviando o nosso Senhor Jesus para que os nossos pecados fossem pagos naquela cruz. O trabalho foi dele quando enviou o seu Espírito para dar vida nesse coração corrupto e morto. E o trabalho é dele em fazer com que venhamos perseverar até o último dia. Então o trabalho começa na eternidade e nos levará até a eternidade. Todo o trabalho, toda a glória é dada a ele. A eleição também ela produz mudança ética. Porque Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Um dos principais motivos que a doutrina da eleição é atacada é porque as pessoas não sabem o que a doutrina da eleição significa. Quer seja dentro da igreja reformada, quer seja fora. Muitos ímpios vivendo no nosso meio, crendo que são eleitos, crendo que foram predestinados, vivem uma vida com pecados até o pescoço, crendo que são salvos, crendo que são eleitos, quando na verdade são réprobos. E muitos que estão lá fora, olham para igrejas reformadas e dizem, olha lá, salvo, foi eleito antes da fundação do mundo, e olha a vida dele como está. Então, nós somos salvos, eleitos agora para ter uma vida santa e sermos irrepreensíveis. Porque se você é um eleito de Deus, você procurará todos os dias da sua vida fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Viver uma vida em santidade, dar bom exemplo para a sociedade, dar bom exemplo para os irmãos, para os filhos, para o marido, para a esposa, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo para isso. Então observe que começa no passado, antes da fundação do mundo. Pedro fala no verso 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, antes da fundação do mundo. Na presciência ele anteviu, mas aqui observe que este antever, essa presciência, não significa que Deus estava apenas parado lá na eternidade, olhou para o túnel do tempo e diz assim, estou vendo. Esse irmão, essa irmã, eles são bonzinhos. Eu sei que eles crerão no futuro, logo eu elegerei eles. Não, ele fez isso, ele decretou isso. Então a presciência de Deus aqui significa, este é o povo que eu escolhi.
Eu criei o futuro. Nós não temos aqui um multiverso da Marvel, com mundos paralelos, onde Deus olha o futuro. Não, Ele é o criador do futuro. Sem Ele, nada existiria. O passado não existiria, o presente não existiria, o futuro não existiria, a eternidade não existiria. Então Ele decreta todas as coisas. Ele não é um velhinho que fica lá na frente, lá na porta do céu. Por favor, creia em mim, por favor. Ele decreta essas coisas. Ele é Deus. Se Ele não fizesse isso, Ele não seria Deus. Então qual é o propósito de tudo isso? O propósito é que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós hoje, começando no passado, antes da fundação do mundo, no presente, nós obedecêssemos a Cristo. Vivêssemos como Cristo. Nos santificasse nessa vida, para que no futuro, de volta à eternidade, nós pudéssemos ficar com Cristo para todos sempre. Então a palavra que nós temos aqui no verso 2, segundo a presciência de Deus e a santificação do Espírito, é uma palavra que obediência, tem uma conotação aqui de obediência aqui na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue. Essa palavra obediência, ela dá a conotação que vocês pais conhecem muito bem. É como se ele dissesse assim, quando você está lá na sua casa e você diz para o seu filho ou sua filha, guarda a louça. E por algum motivo, nessa idade, eles ficam surdos. E nós precisamos falar de novo, você ouviu o que eu disse? Quando nós falamos isso, é a mesma conotação aqui, é ouvir isso e obedecer. O filho sabe, opa, eu ouvi, já farei. O pai deseja que esta obediência seja executada no exato momento ao qual ele falou. Então, nós temos este mesmo conceito aqui. Nós somos eleitos para obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo, viver uma vida em santidade. Então Pedro, ele está nos dizendo que, mesmo que venhamos passar por lutas, aflições, problemas nos mais diversos locais da terra, quer seja nestes locais aqui que Pedro descreveu, na Capadócia, na Galácia, no Ponto, na Bitínia, na Ásia, nos Estados Unidos, na África, no Brasil, seja onde for, nós precisamos ter essa segurança, porque está escrito na palavra de Deus. Porque nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, e esta eleição agora nos mostra essas implicações gerais de viver uma vida agora buscando a Ele todos os dias, independente das nossas lutas, porque Ele continua no controle. Ele continua governando todas as coisas, até mesmo quando você sofre injustiças. Até mesmo quando você chora, até mesmo por causa dessa doutrina, por causa do amor demonstrado por Deus nessa doutrina, de nos escolher antes da fundação do mundo, isso nos traz a alegria. Em terceiro lugar, essa doutrina nos mostra agora um desejo de mudança. Então, as pessoas muitas vezes, elas dizem, eu sou salva, ou muitas vezes ela diz, eu não sei se eu sou eleito. Se você é um eleito de Deus, você está escutando essa palavra nessa manhã. Isso deve te levar agora a um desejo genuíno de mudança. Isso deve te levar agora a um desejo de mudar aquilo que ainda é necessário mudar na sua vida. Se você está lutando contra o pecado, se você está lutando contra os próprios desejos da sua própria carne, é o momento de pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, me ajuda, porque se o Senhor me elegeu antes da fundação do mundo, é necessário que eu me arrependa dos meus pecados, e não há momento melhor do que esse. Em quarto lugar, essa doutrina, ela te traz confiança. Sabe que apesar, você vai saber, você terá a confiança, a certeza, a esperança de que mesmo passando nas lutas, as aflições que vocês passam diariamente, Ele te carregará. Porque se Ele te escolheu,
Ele fará, Ele te colocará nas costas e fará que você chegue até o dia final. Em quinto lugar, aqui, essa doutrina nos deixa centrados em Deus. Pedro desejava para esta igreja, para que esta igreja tivesse a sua vida completamente lapidada por essas verdades. Deus manda uma carta especialmente para eles, uma carta de amor. Em segundo lugar, Pedro fala para eles que eles são eleitos antes da fundação do mundo. Logo, agora a nossa retribuição, não para a nossa salvação, não obras, mas em retribuição, agora a nossa vida é entregue a Ele como libação. E por último, você está seguro nesse mundo hostil porque você pertence a Deus. Então, como um filho genuíno, não importa o que você esteja passando. Não importa se aparentemente aos nossos olhos nós não compreendemos. O que importa é que Ele te escolheu e Ele fará com que você continue caminhando. Ele te fortalecerá dia após dia, para que no último dia você seja colocado com aqueles: vinde, benditos do meu Pai. Deus assim nos abençoe, nos ajude e coloque essa esperança, essa certeza em nosso coração. Amém. Oremos.